Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar. E nessa edição nós vamos lhe apresentar o projeto C-Favelas, uma iniciativa da Universidade Federal do Grande ABC, criada no final do ano passado, que em parceria com o INPE pretende produzir cubos de dados sobre as favelas do Brasil e colocar essa informação disponível para análise num portal acessível a gestores públicos e a moradores. Saiba tudo ainda nesse programa. Nós também vamos trazer para vocês a reportagem acompanhando a grande operação de transporte do novo supercomputador do INPE, que foi do aeroporto de São José e já está lá em Cachoeira Paulista, sendo montado para operar na previsão do tempo do Brasil. A gente também traz para vocês uma atualização importante da situação da Avibraz. Um último capítulo da novela pode estar sendo escrito com final feliz. Mas antes, a gente vai para um giro de notícias. Lembrando que o Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Começando com informações sobre o lançamento da startup sul-coreana InnoSpace, que estava previsto para o próximo mês de julho. Em nota distribuída nas redes sociais, a própria InnoSpace informa que o lançamento do foguete Rambit Nano, planejado originalmente para daqui a 2 meses, foi remarcado para algum momento do segundo semestre. Segundo a InnoSpace, durante as verificações técnicas finais, antes do teste de qualificação, foi identificado um problema que precisa ser resolvido para garantir um voo estável e bem-sucedido. A InnoSpace acrescentou que tomou a decisão de priorizar a precisão ao invés da velocidade, porque no espaço não haveria margem para concessões. A empresa encerra a nota agradecendo a confiança e a paciência de seus apoiadores e prometeu continuar comprometida para realizar um lançamento confiável. A empresa não definiu uma data ou uma estimativa para que o lançamento aconteça. Agora a gente fala sobre veículos lançadores nacionais, mais especificamente sobre o principal deles, ou que deveria ser o principal deles, o VLM, Veículo Lançador de Microsatélite. O segundo teste em banco com o motor S50, o coração do VLM, que deveria ser realizado neste mês de junho na usina Coronel Abner, foi mais uma vez adiado e não tem data para acontecer. Segundo as informações que nós recebemos da aeronáutica, o teste não poderá ser realizado mais uma vez porque dependia da empresa Avibraz. O primeiro teste em banco com o motor foguete S50 aconteceu em 2021. Posteriormente, o segundo teste foi marcado para junho de 2023, depois adiado para 24, 25 e agora sem data definida para nova realização. Ainda de acordo com as informações que obtivemos com o comando da aeronáutica, o adiamento não tem relação com a situação atual da usina Coronel Abner, que não está operacional para fazer o carregamento de foguetes. O banco de testes está ok e havia sido preparado no cronograma definido. A informação de que a usina Coronel Abner não estaria operacional foi obtida pelo Brasil Consciência em 2024. De lá para cá, apuramos que a usina precisa de 25 milhões para voltar a operar. Recentemente, a aeronáutica informou que esse montante está envolvido no projeto VLM-AT, Autonomia Tecnológica, que visa nacionalizar tecnologias do VLM. O projeto VLM-AT, que não foi anunciado oficialmente e que, pelo menos até o momento, não tem qualquer registro formal conhecido, deve receber 133 milhões da FINEP. Segundo as informações que nós recebemos da aeronáutica, ainda será aberta uma licitação para a reforma da usina. Até lá, o Brasil não tem capacidade para fazer o carregamento de foguetes, nem do VLM e nem dos outros projetos em desenvolvimento, como o Rato e os VLPPs, Veículos Lançadores de Pequeno Porte.
Conforme divulgamos no Brasil Consciência, em entrevista com representante da MacD, a empresa pretende construir uma fábrica de carregamento de foguetes em sua unidade em Paraibuna e passar a ser responsável por esse serviço para foguetes e mísseis no Brasil. Muito bem, a gente sabe aqui no Brasil Consciência que essas informações todas relacionadas ao Programa Espacial Brasileiro no que diz respeito ao lado militar são um tanto quanto confusas, uma sopa de letrinhas, de iniciativas, de empresas, de foguetes, que tornam o entendimento bastante complicado e às vezes parece que a ideia é exatamente essa: desinformação para evitar questionamentos, apesar que tem gente de dentro que diz que não, que é só inoperância mesmo. Mas aqui no Brasil Consciência a gente tenta cumprir o nosso papel e manter você sempre bem informado sobre o que está acontecendo. Então, apenas um esclarecimento sobre o vídeo que você viu agora. A MacD, essa empresa que nós citamos, foi a vencedora da licitação aberta pela FINEP para a contratação de um foguete acelerador, um veículo acelerador, para um outro projeto que não tem a ver com veículo espacial com acesso ao espaço. O projeto do veículo hipersônico brasileiro, o 14X. Então o Rato foi contratado para acelerar o 14X e tornar possível o teste com esse protótipo. O 14X, anteriormente, iria usar um outro foguete, um foguete feito pelo IAE, o VS-50. O VS-50 seria um primeiro estágio, seria um veículo de testes, um demonstrador de conceitos. Me perdoe aí os puristas da nomenclatura, talvez não esteja sendo exatamente preciso com relação a isso, mas seria um veículo menor, usando apenas um foguete S-50 suborbital, que além de testar para ver se tudo do VLM está funcionando direitinho, iria servir como acelerador para o 14X e também para um outro projeto internacional de veículo hipersônico, que nós não vamos entrar agora, senão a confusão fica ainda maior. Como houve o problema com a Vibraz, essa questão do VS-50, inclusive, constou do relatório de gestão da aeronáutica em 2023. No relatório, que nós já mostramos aqui, está lá expresso com todas as letras que o VS-50 seria o veículo a ser usado no teste do 14X para acelerar o foguete. Como houve essa dificuldade com a Vibraz e a greve e a inoperância da empresa, a aeronáutica desistiu de usar o VS-50 e contratou o Rato. Acontece que nesse meio tempo, de lá para cá, do final do ano passado para cá, surgiram informações sobre um outro programa, o VLM-1AT, Autonomia Tecnológica, um programa paralelo ao VLM, que teria esse custo de 133 milhões para nacionalizar tecnologias. Veja só, nacionalizar tecnologias de um foguete que a gente ainda nem conseguiu fazer em parceria, quanto mais vamos fazer sozinho. Mas enfim, a ideia era nacionalizar as tecnologias do VLM, que hoje estão sob responsabilidade do nosso parceiro no VLM, que é o DLR alemão. Muito bem, essas informações sobre o VLM-AT surgiram. O programa começou a ser citado, en passant, aqui e ali, houve um pronunciamento numa audiência pública no Congresso, depois 2 citações em releases do IAE e do IEAV, e depois a gente conseguiu uma confirmação da aeronáutica de que o programa existe e que estaria recebendo recursos da FINEP e que dentro desse pacote de 133 milhões haveria 25 milhões destinados a fazer a reforma, a modernização da usina Coronel Abner. Nós não sabemos, não há nenhum registro formal de outras iniciativas, do que está acontecendo, do que foi contratado. Nós entramos em contato com a FINEP, que nos disse que o programa VLM-AT já estaria acontecendo, que empresas já teriam sido contratadas, que já teriam recebido a primeira parcela dos montantes devidos, mas não forneceu a relação de empresas ou quais os projetos
que estão envolvidos. Então a gente não tem informações. A gente foi atrás dos projetos contratados pela FINEP, aqueles que foram divulgados, e encontramos alguma coisa relacionada a sistema de guiamento de foguetes, mas que não corresponde ao valor total de 133 milhões e nem perto disso. Então, ficou bem difícil de tentar estabelecer quais poderiam ter sido os programas contratados nesse pacote. A informação que nós recebemos da Aeronáutica agora dá conta de que a licitação para reformar a usina não foi aberta ainda. Então, a gente ainda nem sabe se todos os programas, se todas as iniciativas do pacote foram contratadas para tentar nacionalizar. A gente não tem nenhuma informação formal sobre esse pacote de produtos, de serviços, de desenvolvimentos que fazem parte do VLM-1AT. No meio desse turbilhão de confusão, de desinformação, surgiu uma fonte nos dando um documento, um aditamento de contrato no VLM-1AT no valor de 154 milhões e 13 anos de prazo. E nós entramos em contato com a Aeronáutica, com o DCTA, com o IAE, buscando informações, insistimos via telefone durante 3 semanas e não recebemos nada. A fonte dava conta de que o aditamento iria cobrir os gastos com o VLM-AT. Havia uma proximidade de valores, de 154 para 133. A gente imaginou que isso talvez incluísse alguma outra obra ou algum outro serviço, ou fosse justamente o adicional para fazer a reforma da Coronel Abner. Buscamos essas informações com fontes alternativas, pessoas que têm algum relacionamento, e aí, nos últimos momentos, antes de gravar o programa, recebemos a informação de que não, o aditamento era uma coisa e o VLM-AT era outra. E trouxemos para você a informação de que a Aeronáutica havia aditado o contrato do VLM em 154 milhões e 13 anos de prazo. Acontece que o aditamento, que você está vendo aí na tela nesse momento, que nós publicamos, né, como aditamento, não era um aditamento. Era, na verdade, um extrato de contrato mostrando como o contrato do VLM ficaria depois da publicação de um aditamento. A gente consultou alguns especialistas em direito administrativo e de administração pública e, apesar de não haver nenhuma ilegalidade neste tipo de publicação, nessa publicação especificamente, todos foram unânimes em dizer que essa não é a forma adequada. Nós já publicamos aditamentos aqui no Brasil Consciência antes, em que é expresso, o aditamento expressa o valor a ser adicionado ao contrato e o prazo a ser adicionado ao contrato, e não como o contrato ficaria, no caso, um extrato de contrato. Essa informação está errada e esse jornalista que vos fala assume integralmente a culpa pelo erro. Nós erramos porque nós não conseguimos extrair dos órgãos oficiais os esclarecimentos devidos sobre o que estava acontecendo no Programa Espacial Brasileiro. Eu repito, às vezes dá a impressão de que essa desinformação é proposital para que a gente não possa fazer os questionamentos devidos. Então, esclarecendo a questão, nós temos agora a informação oficial, não houve um aditamento de 154 milhões e essa informação é errada. O aditamento foi da ordem de 13 milhões e elevou o montante do VLM de 142 milhões 993 mil para o montante de 154 milhões 538 mil 617 reais e 32 centavos, com aditamento de 3 anos de prazo, ou seja, o prazo final do VLM, que era 2024, passou a 2027. A gente esclarece que não é nosso interesse fazer esse tipo de coisa e tornar ainda mais difícil o entendimento, mas às vezes, quando você precisa buscar informações a fórceps, ao parto a fórceps, é comum acontecer
problemas. E esse é um problema que aconteceu dessa vez. A gente pede desculpas a vocês pela desinformação e estamos trazendo aqui a informação correta. Nós vamos fazer um programa mais à frente para repassar tudo isso, mas o caso é, o VLM hoje tem um custo total de R$ 154.538.617,32, com prazo de encerramento até 2027, ou seja, daqui a 2 anos. É importante a gente esclarecer e ressaltar, por exemplo, que em 2021 a FAPESP, que é um órgão de Estado, um órgão de governo que não trabalha diretamente no VLM, mas que fornece bolsistas para diversos institutos, inclusive para o IAE, também errou no valor total do gasto com o VLM, informando que o gasto naquela oportunidade, que o investimento naquela oportunidade estava em 170 milhões. Então você vê, até a FAPESP tem dificuldade de conseguir essas informações e aquele valor que nós também já divulgamos, de 170 milhões, também estava errado. O valor correto para o contrato total, o montante total do VLM hoje, eu repito pela terceira vez, é de 154 milhões e nós vamos voltar nesse assunto para repassar tudo num programa a seguir. Agora a gente fala sobre a situação da Avibraz, a empresa que está em recuperação judicial e com trabalhadores em greve sem receber salário há mais de 2 anos. Uma proposta apresentada por uma das credoras para adquirir a empresa e fazer a quitação das dívidas trabalhistas foi aceita pelos outros credores e pela classe trabalhadora e agora será apresentada à Justiça como solução para a companhia. Veja no vídeo do sindicato como se desenrolou essa situação durante a assembleia com os credores. O plano alternativo de recuperação judicial da Avibraz Indústria Aeroespacial havia sido apresentado pela Brasil Crédito, Gestão, Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios ao sindicato anteriormente, quando houve a negociação das bases do acordo. Na última segunda-feira, o plano foi apresentado também aos demais credores, que, assim como os representantes do sindicato, aprovaram a ideia. Conforme a proposta, o atual proprietário da empresa, João Brasil Carvalho Leite, será destituído do cargo e a Justiça irá nomear um interventor. O plano aprovado pelos credores e pelos trabalhadores prevê o parcelamento em 48 meses dos 25 salários, 13º, férias e FGTS que estão atrasados. Além disso, a proposta prevê também a conversão das multas trabalhistas em 10% das ações da nova Avibraz Brasil, quando houver a abertura do capital social da empresa. O acordo prevê ainda que todos os trabalhadores que retornarem à fábrica terão seus direitos preservados, além de estabilidade no emprego por no mínimo 90 dias. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro de como foi a operação de transporte do novo supercomputador do INPE para a Cachoeira Paulista. Um instante só, não sai daí. O último dia 23 de maio vai ficar marcado na história do INPE e das ciências espaciais brasileiras. Depois de 9 anos de espera pela aquisição da nova máquina, que incluíram 2 anos de um processo de estudos e burocracia para a licitação, o novo supercomputador do INPE finalmente seria entregue no CPTEC de Cachoeira Paulista. O equipamento havia desembarcado no aeroporto de São José dos Campos dias antes e aguardava pela operação de guerra montada para transportá-lo até Cachoeira Paulista. Além da carreta contratada pelo INPE para realizar o transporte,
O comboio do supercomputador contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e de 2 viaturas de segurança particular, uma exigência da seguradora diante dos 27 milhões de avaliação da carga. A operação de transporte atraiu o interesse da imprensa e o Ivan Márcio Barbosa, responsável pelo setor de supercomputação do INPE, concedeu várias entrevistas em frente ao aeroporto. Por que esse supercomputador precisa de tantos cuidados? Bom, hoje é um dia muito especial para nós no INPE. Esse primeiro sistema de supercomputação, ele faz parte do projeto RISC, a renovação de toda a infraestrutura de supercomputação. Nós iremos adquirir outros 3 sistemas de supercomputação. Bom, o valor da carga são 27 milhões de reais. Ele será transportado do aeroporto de São José dos Campos para a Cachoeira Paulista. Nós teremos toda a escolta da Polícia Rodoviária Federal e o apoio do INPE, porque, dado o valor da carga e a importância dessa carga, desse supercomputador para o INPE e para a ciência brasileira. Qual que é a diferença desse novo supercomputador, que levou tanto tempo assim para ser adquirido, para o supercomputador Tupã que estava instalado e funcionando no INPE até algum tempo atrás? Então, todo esse processo de aquisição demorou 2 anos. E a comparação do ponto de vista de processamento em relação ao Tupã são 6 vezes. E a comparação do ponto de vista de armazenamento de dados, 24 vezes. Então é um salto tecnológico muito importante para o INPE, de forma que a gente consiga ter um equipamento científico, o supercomputador, que vai beneficiar e vai propiciar melhores previsões numéricas de tempo e clima. Uma vez que o supercomputador seja instalado lá em Cachoeira Paulista, quando que ele começa a operar? Bom, o supercomputador é um equipamento muito complexo. Então, no mês de junho, nós iremos instalá-lo, testá-lo. Em julho, nós iremos colocar operacional para o uso da comunidade no INPE, a comunidade científica e tecnológica, em especial a meteorologia. O bate-papo em compasso de espera durou somente até a chegada da carreta que faria o transporte, um pouco atrasada devido ao trânsito, por volta das 9h20 da manhã. O terminal de cargas do aeroporto de São José dos Campos não permitiu a entrada da imprensa, mas nós pudemos acompanhar a operação pela grade e testemunhar um jogo de Tetris da vida real. Depois de tudo pronto e com a tropa reunida, uma nova surpresa. A preciosa carga do INPE seria conduzida por uma caminhoneira, mostrando mais uma vez que o lugar da mulher, ao contrário do que presumem alguns, é onde ela quiser. Tudo bom? Bom, como é que é seu nome? Né? Maria. Maria do quê, Maria? Maria do Socorro. Quanto tempo faz que você dirige caminhão? Desde 2011. Legal. Preparada para a responsabilidade? Preparada. Tá jóia, valeu! Obrigada. O relógio marcava 10h26 da manhã quando o comboio partiu pelas ruas de São José dos Campos até a Via Dutra, por onde percorreria praticamente todo o caminho. A viagem foi feita de forma tranquila, sem nenhum incidente, chegando à portaria do INPE em Cachoeira Paulista precisamente 2 horas depois da partida. A notícia sobre o transporte do equipamento despertou a curiosidade de diversas pessoas que estavam à frente do INPE para registrar o momento. Depois da pose para as fotos, a Polícia Rodoviária Federal se retirou e a carga seguiu sozinha, dentro da unidade do INPE, até o ponto onde seria descarregada no CPTEC. Mais uma vez, foi preciso contar com a habilidade da Maria para estacionar o caminhão de ré.
Bem no momento do descarregamento, começou uma chuva e a atividade foi suspensa, mas a operação de transporte foi considerada um sucesso. Missão cumprida? Bom, do transporte é missão cumprida, mas ainda há muita coisa para nós fazermos. Então agora a gente vai descer da carreta esses pallets, vamos subir para o data center, vamos conferir toda a carga. Depois a gente vai começar um segundo processo, que é a instalação, o teste, a verificação, até que em julho nós tenhamos a máquina operacional para o uso da sociedade brasileira. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, agora a gente vai falar sobre o projeto Cefavelas, que é conduzido lá pela Universidade Federal do Grande ABC, e essa parceria com o INPE, que a gente conversou com o diretor Antônio Miguel Monteiro, para formar um cubo de dados com informações das comunidades aqui no Brasil, e que pode ser, inclusive, usado internacionalmente. Para falar sobre esse assunto, a gente está em contato com a pesquisadora Flávia Feitosa, que coordena o projeto lá pela Universidade Federal do Grande ABC e que vai contar um pouco para a gente da história dessa iniciativa. Como que começou o Cefavelas, Flávia, e qual que é o objetivo desse projeto? Bom, o Cefavela, ele é um centro, né, de pesquisa, inovação e difusão que é financiado pela FAPESP, então é fruto, né, de um edital que grupos de pesquisadores submeteram, e ele é sediado na Universidade Federal do ABC. O Cefavela, ele foi lançado em outubro do ano passado, portanto, é um centro bastante recente e reúne vários pesquisadores e várias instituições interessados em conhecer melhor a favela, em uma prática reflexiva, né, uma praxis reflexiva, como nós falamos, né, em como nós podemos não só entender melhor esses territórios junto com as comunidades e também atuar melhor nesses territórios. Então, o Cefavela ele é dividido em três grandes linhas de ação, né, três linhas de ação. A primeira delas é mais voltada à análise de dados e modelagem para a favela, né, com as favelas e das favelas. A segunda linha, ela é mais voltada ao estudo de as dinâmicas das favelas, as dinâmicas sociais, ambientais, à luz das teorias urbanas e dos estudos críticos. E, finalmente, a terceira linha, ela é voltada a estudar a prática, né? O que se tem feito em termos de políticas voltadas às favelas, quais foram as consequências e refletir sobre essa prática. Então, basicamente isso, lembrando, como eu falei no início, que não é apenas um centro de pesquisa, né, é também um centro de inovação, portanto, tudo que a gente desenvolve no âmbito do Cefavela precisa ser transferido para a sociedade, né, precisa dialogar com as necessidades das comunidades, dialogar com as necessidades dos gestores, das políticas, e também um centro relacionado à difusão, que é exatamente dialogar com a sociedade em geral, como estamos fazendo aqui nesse momento. As pessoas têm, em geral, né, o senso comum, a noção de que existem muitas ONGs contribuindo, trabalhando com comunidades, marginalizadas, com essa população, de favela. Esse não é o caso de vocês, né? Vocês não fazem nenhum tipo de assistência direta, mas vocês preparam, condições e mecanismos para que a favela possa se desenvolver. Gostaria que a senhora desenvolvesse um pouco mais essa ideia para diferenciar o que o Cefavela faz daquilo que as ONGs assistencialistas fazem atualmente. Exatamente, é muito diferente. A gente tem, obviamente, toda uma linha, né, voltada a pesquisas, a descobrir novos conhecimentos e também cursos de capacitação, né, material, livros. A gente tem uma série de iniciativas bem diferentes do que ONGs realizam e também temos uma série de parceiros, né? Somos parceiros do IBGE, do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Periferias, da União Nacional de Moradias. Então, também é muito importante enfatizar que não é algo feito por pesquisadores para pesquisadores, né? Esse é um diferencial do Cefavela, é de fato a universidade
interagindo com a sociedade, não deixando de ser universidade, né, mas produzindo um conhecimento que induza a essa prática consciente, reflexiva sobre esses territórios que têm tantas especificidades, né, e são muito heterogêneos e diversos. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão da participação do INPE e a formação de um cubo de dados, né, a utilização da tecnologia do Brasil Datacube para emprego no Cefavelas, mas a gente gostaria também de explorar um pouco mais dessas outras iniciativas. Demos uma olhadinha aqui no site do Cefavelas e vimos que vocês tiveram uma visita de outros pesquisadores de países aqui, nossos vizinhos, argentinos e de outras nacionalidades, para conhecer favelas na região da Grande São Paulo, entender um pouco melhor a realidade da favela brasileira. Qual é o objetivo desse tipo de medida para internacionalizar o Cefavelas? O que vocês pretendem com isso? A gente tem uma das linhas que é focada exatamente nos diálogos internacionais. O Brasil é uma referência em estudos, vou chamar desses territórios populares, né? Porque a questão da nomenclatura, cada lugar chama de uma maneira diferente. Até a forma como a gente trata favelas é num sentido amplo, assim como o IBGE fala de favelas e comunidades urbanas, mas a gente sabe que essas nomenclaturas variam muito no território nacional. E é muito importante estabelecer esses diálogos internacionais. Temos uma coordenadoria específica para isso, entender que tipo de iniciativa são realizadas nesses outros países, que tipo de dinâmicas, quais são as similaridades e as diferenças do que acontece em outros países do sul global e em relação ao que acontece no nosso país. Então, recentemente, a gente teve um seminário internacional em que tivemos pesquisadores oriundos da África do Sul, Argentina, também um pesquisador do Reino Unido, para discutir essas questões. Continuamos esse debate no encontro nacional de planejadores, uma mesa específica sobre isso, focada exatamente nessa troca de experiências, o que que a gente pode aprender com essas experiências, o que que a gente tem para ensinar também. O projeto Ser Favelas ele é recente, né? Vocês começaram no final do ano passado. Essas iniciativas todas ainda estão em fase de captação de dados, imagino eu, mas quais são os objetivos que vocês têm dentro dessas três linhas, objetivos mais a curto prazo? Vocês pretendem fazer algum tipo de levantamento socioestatístico das favelas em que vocês estão abordando? O Cefavela é um centro, né? É um guarda-chuva para muitas iniciativas, algumas de pesquisa e inovação, outras mais somente de inovação, menos pesquisa. Então, ele é um grande guarda-chuva de várias iniciativas. Eu posso dar exemplo de algumas, algumas iniciadas, e algumas que estão em processo de, digamos assim, elaboração e que serão iniciadas em breve. Por exemplo, que não estão iniciadas ainda, a gente tem uma análise do PAC Favelas, né, que é muito importante você analisar o impacto das políticas. Em termos, isso mais da linha 3, né, que fala das políticas. Da linha 2 tem toda. Só uma, senhora, me desculpe Claro, interromper. desculpa. Vocês vão fazer uma análise sobre os resultados do PAC sobre as comunidades, do PAC específico para comunidades. Vocês vão tentar entender se isso funcionou. Já existe pesquisas nesse sentido de versões anteriores, e agora teremos novas pesquisas, né? Não gosto de botar em termos são funcionou ou não funcionou, mas como se deram essas experiências, né? E o que aconteceu, quais foram os resultados. Então existe essa linha mais voltada para análise dessas políticas, outra linha mais voltada para análise da questão dos riscos, né? Também junto com a questão das políticas, é uma análise dos planos comunitários de redução de riscos também, que atendem, né, que são elaborados com as favelas. Temos também análises muito importante das dinâmicas imobiliárias nas favelas, que são muito diferentes do que foi no passado. Agora a gente tem a presença de novos agentes, inclusive de agentes do crime, que condicionam essas dinâmicas imobiliárias, que são
aceleradas, né? Hoje a gente tem favelas extremamente verticalizadas, a gente tem construtoras em favelas que constroem prédios de 7 andares. São dinâmicas mais recentes e complexas que precisam ser estudadas. Em termos muito mais da questão de dados, da produção de dados, a gente tem um projeto que se chama Revelando Favelas, e que o objetivo, ele tem 2 eixos, na verdade, um mais voltado para modelagem, e o objetivo desse eixo é tentar identificar territórios que possuem características semelhantes às favelas, que estão oficialmente nos dados oficiais, mas que não foram identificadas como tal nos dados oficiais. A gente sabe que, embora a gente viva em uma era de revolução dos dados, de excesso de dados, existem dados ainda muito básicos que nós não temos. Entre eles, onde estão as favelas. O nosso dado oficial, ele é subdimensionado. Então, essa é uma parceria que nós estamos estabelecendo com o IBGE para que a gente possa construir modelos que auxiliem na identificação das favelas, né? Ou seja, que a gente tenha superfícies de probabilidade, ó, aqui é muito provável que tenha uma favela, dadas as condições, dadas as características desse local. Então, vamos a campo verificar se é ou não é, vamos consultar os atores locais. Então, revelar favelas é imprescindível para dar visibilidade a esses territórios, que muitos deles ainda estão escondidos, né? Então, esse é um eixo muito importante. Também tem uma série de aspectos, né? Outro eixo do Revelando Favelas diz respeito à caracterização das favelas. Existem ainda alguns riscos que estão escondidos e que a gente fala pouco e que não estão em nenhuma estatística oficial, como, por exemplo, risco ao calor, a exposição ao calor exacerbado. Então, tem uma linha de trabalho dedicada a essa análise, né? A investigar se existe uma fronteira térmica entre essas áreas, entre esses territórios e o restante da cidade, e como que ela se caracteriza, né? Então, para isso a gente usa, por exemplo, imagens termais, né? A gente usa imagens que revelam a temperatura desses espaços. Isso entre muitos outros projetos. A gente tem projetos dedicados a construir novos indicadores de déficit e inadequação habitacional que dialoguem com esses territórios, porque a gente tem estatísticas oficiais, nacionais, mas que não consideram a localização desses territórios, o que dificulta muito a ação dos gestores locais. Por exemplo, o gestor ele precisa saber se o déficit, a inadequação ambiental, a inadequação habitacional, se ela está dentro ou fora das favelas. Porque se é uma inadequação habitacional, déficit dentro das favelas, isso demanda uma ação integrada, uma ação de urbanização pensada para aquele território, que é diferente de inadequações fora da favela, onde já é possível se pensar outras estratégias de provisão de moradia de demanda aberta. Enfim, então a gente tem um projeto chamado Estima Favelas, que é de estimativa das necessidades habitacionais, que considera aspectos intra-urbanos e outros dados inerentes aos municípios e que facilita, por exemplo, o planejar o território e planejar as ações habitacionais. Uma das questões que você me perguntou foi sobre se a gente vai produzir dados, né? É claro que todos os projetos, de uma forma ou de outra, produzem dados, né? Mas essa foi uma pergunta que nós mesmos nos fizemos, né? Vamos produzir dados, né? Aí nós paramos para pensar que, além, obviamente, da produção de dados que é inerente aos inúmeros projetos que estão sendo pensados, existe muito dado sobre favela por aí. A gente tem muitas iniciativas, inclusive iniciativas criadas dentro das próprias favelas, né? Moradores de favela que estudam, se apropriam de ferramentas de cartografia e de processamento e que hoje geram dados sobre os próprios territórios. A gente tem várias iniciativas de universidades gerando dados sobre esses territórios, iniciativas locais, prefeituras, mas que eles estão muito dispersos.
Então, um dos projetos, um projeto de inovação, é o Metafavela, que é o catálogo de metadados geoespaciais das favelas, que é justamente dar visibilidade a essas informações que já existem, né, que são fundamentais, que são importantes, né, feitas por instituições, por grupos de pessoas, às vezes por ONGs qualificadas, mas que estão pulverizadas, né, que a gente possa ter uma plataforma que a gente selecione uma área de interesse e veja quais os dados disponíveis, quais são os produtores e onde, né, a gente pode acessar essa informação e as características dessas informações. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente mostra como foi o primeiro trabalho de campo do Cefavelas para a montagem do cubo de dados com tecnologia do Brasil Datacube. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, e a gente volta agora mostrando como foram os primeiros trabalhos de campo do projeto Cefavelas para utilizar a tecnologia de cubo de dados do Brasil Datacube do INPE. A gente fica imaginando a dificuldade que o centro tem para fazer esses estudos, por exemplo, que a senhora falou, com relação à questão da moradia, né? Construtoras trabalhando, construindo prédios de 7 andares dentro de uma comunidade, de um território que muitas vezes ainda não tem nem sequer escritura, habite, nada disso, obviamente que tem a conivência com setores da economia local, vamos chamar assim, a criminalidade, né? E para você chegar lá e fazer perguntas e tentar estabelecer como, quando, como, por que surgiu aquela construção deve ser muito difícil. Dá a noção de centro mesmo, né? Estamos aqui para pesquisar tudo que for inerente à questão da favela. Essa outra pesquisa que a senhora falou, de reunir os dados já existentes, também é algo que chama a atenção, porque deve existir muita iniciativa isolada em vários locais do país, e fazer isso tudo, congregar isso tudo num portal, é uma tarefa hercúlea. Como é que vocês estão se organizando? Estudantes de diversas universidades que têm projetos relacionados podem se inscrever para participar do Cefavela de alguma maneira? Existe um incentivo a algumas disciplinas, a alguns cursos aí da Universidade Federal do Grande ABC para participar do Cefavela de alguma maneira? Como é que vocês estão compondo essa equipe de trabalho de pesquisadores? De fato, é um grande desafio desenvolver várias dessas pesquisas. Muitas delas demandam conhecimento do território, entrada no território. Então, é claro que haverá limitações, né? Não é algo simples de se fazer. A gente tem um programa de pós-graduação em planejamento e gestão do território, que dialoga muito na UFABC, que dialoga muito com essas dinâmicas que estão sendo pesquisadas. Então, já nesse primeiro ano, muitos dos estudantes estão inseridos no Cefavela. A gente também tem o programa de pós-graduação em sensoriamento remoto no INPE, que é parceiro, né? Muitos dos pesquisadores do Cefavela são pesquisadores do INPE. Também já temos os primeiros estudantes do programa de pós-graduação em sensoriamento remoto que participam do Cefavela. Temos pesquisadores de pós-doutorado. Então, para isso, a gente abre editais para que participem, são editais concorridos, né? E já abrimos 6 editais. E temos também outros tipos de modalidades de bolsas, né? Que são bolsas de treinamento técnico, para as quais a gente também abre editais e chamadas, né? Por isso que é bastante importante acompanhar a página do centro e acompanhar as redes sociais, principalmente o Instagram e o LinkedIn, que são os locais onde a gente divulga essas chamadas, além de muitos parceiros de muitas instituições, né, o que também acaba tendo a integração de uma grande rede de alunos e pesquisadores de graduação, de mestrado, doutorado e pesquisadores de pós-doutorado também. E vocês começaram com alguma comunidade específica? Nós vamos
iniciar tudo nessa ou naquela comunidade, naquele território, ou as iniciativas de acordo com a característica de cada uma está escolhendo o seu local para iniciar a pesquisa? Não há uma comunidade específica, tudo depende do projeto, né? Algumas com os quais os pesquisadores envolvidos já têm pesquisas de longa data. Heliópolis é uma delas, que é bastante organizada, então é possível realizar visitas, realizar pesquisas, mas existem outras também. Por enquanto, ainda bastante restrito ao estado de São Paulo, o que é uma limitação relacionada até à própria natureza do financiamento, né, que é a fundação vinculada ao estado de São Paulo, mas é algo que, com as parcerias, e aí temos pesquisadores parceiros em vários estados do Brasil, é algo que a gente pretende melhorar e trabalhar. Muito bacana. Bom, agora sim, vamos falar sobre o cubo de dados. No meio de todas essas iniciativas, vocês tiveram aí a formação desse projeto, chamar de um projeto dentro do guarda-chuva, dentro do centro, para fazer um cubo de dados, usar a tecnologia do Brasil Datacube que o INPE desenvolveu com as favelas. Como é que vocês tiveram essa ideia e o que vocês pretendem com esse projeto? É isso mesmo. O projeto Brasil, né, o Cubo de Dados Brasil já existe bem desenvolvido no INPE, e na proposta Favela, nós pensamos que uma das questões fundamentais para lidar com esses territórios é a questão da soberania da informação. E foi dentro dessa ideia que nós imaginamos quão relevante seria criar uma instância de dados que fosse específica das favelas. Então a gente sabe que a informação geográfica, muito dela foi popularizada graças às grandes corporações, certo? Então se antes era de ficar o que era uma imagem, todo mundo sabe o que é positivo. Mas, por outro lado, são estruturas nada transparentes, né? E estruturas sobre as quais nós não temos qualquer controle. E o Cubo de Dados, o projeto maior, Cubo de Dados Brasil, assim como o Cubo de Dados Favelas, é uma alternativa, né? No caso de dados favelas, é a tecnologia nacional ascendente de territórios populares. Então, a ideia é ter um conjunto de imagens, né? De imagens nacionais, disponíveis, gratuitas, né? Que possam ser facilmente acessíveis, de resoluções variáveis, de várias datas, e também imagens com uma resolução muito mais detalhada, por exemplo, imagens de drones, e que a gente possa gerar esse conjunto de informações que possa ser acessível e atender as necessidades dos territórios, das comunidades, dos gestores, e que no futuro a gente possa integrar outras informações de interesse, como dados de risco e qualquer outra informação que se julgue relevante para representar esses territórios, para pensar esses territórios, para reivindicar direitos, para defender esses territórios. Muito bem. E como é que vocês estão fazendo efetivamente? A gente recebeu aqui algumas fotos. Vamos ver se eu vou conseguir colocar aqui para todo mundo, para a doutora poder ver também. Acredito que a senhora já está vendo, não? Ainda? Agora eu estou vendo. Muito bem. Essa aqui é uma visita na favela de Heliópolis. Não. Foi uma parceria com a Prefeitura de Mauá, que já é uma prefeitura que faz uma série de trabalhos com a UFABC, em particular com o laboratório de gestão de riscos, o LabGris, e nós optamos por fazer esse campo, um campo experimental, na verdade, né? A gente sabe que coletar informações de favelas, de drones, não é como coletar em qualquer lugar, né? Não é uma floresta, são pessoas que estão ali. Então, a gente precisa de protocolos, a gente precisa de teste. Então, foi uma missão exploratória,
em parceria com a Prefeitura de Mauá. Então, foram 2 territórios que também são do interesse da Prefeitura, porque são suscetíveis a risco, né? O Jardim Zaira e a Vila Carmina. Jardim Zaira suscetível a deslizamentos de terra e Vila Carmina suscetível a inundações. Portanto, são produtos que já, de início, são do interesse para se pensar esse território. E a ideia foi começar a estabelecer protocolos para esse tipo de coleta, né? Como coletar dados nesse território, que tipo de imagem nós vamos gerar. Então, foram realizados voos com altitudes diferentes, coletados tipos de imagens diferentes, multiespectrais, que a gente chama, mas também imagens termais, que possam subsidiar esses estudos sobre a exposição ao calor. Então, foram 2 dias de campo com todo esse apoio da prefeitura, que foi imprescindível para que a gente possa, inclusive, entrar nesses territórios, porque são colegas, né, da saúde, colegas da defesa civil, que conhecem o território, que conhecem as pessoas que vivem nesses territórios e deram todo o suporte para que esse estudo exploratório, essa coleta exploratória, fosse realizada nesses 2 dias. Muito bacana, estabelecendo então um procedimento padrão para fazer a coleta em novas comunidades que possam vir a ser pesquisadas. Vocês já conseguiram apurar algum dado dessa coleta experimental? Já tem alguma coisa para mostrar para a gente, não? A gente gerou os primeiros mosaicos. Legal. Então, já para poder disponibilizar para a prefeitura, inclusive poder colocar na primeira versão da plataforma, né? Então, esse cubo de dados favelas será disponibilizado em breve, uma plataforma interativa onde população, pesquisadores, pessoas interessadas possam navegar e acessar esses conjuntos de dados que são prontos para análise, inclusive facilitam, né, o trabalho de análise e processamento dessas imagens. Então, em breve, essa plataforma estará disponível, e aí já com as imagens das missões de campo. Só uma curiosidade, esse tripé com essa haste é uma câmera de 360 graus que vocês pegam o local? Não. Isso é aí... só o georreferenciamento. Exato, para garantir que a gente possa ortorretificar, né, essa imagem com qualidade, porque tem o drone que balança, então são muitos os fatores para a gente poder garantir que a imagem vai estar ortorretificada direitinho, aí a gente usa esse aparato. Bacana. Outra pergunta para a senhora. A senhora falou muito de riscos, né? No caso aqui, 2 riscos de desastres naturais, alagamento em um território e deslizamento de terra em outro. Vocês de alguma forma pensam em concatenar esses dados que vocês estão produzindo, as pesquisas, com os dados do CEMADEM? Ainda não estabelecemos essas conversas, mas é uma ótima ideia. Sim, é uma possibilidade. Por hora, a gente está trabalhando com o Laboratório de Gestão de Riscos da UFBC, que, por sua vez, tem interfaces com o CEMADEM, mas ainda pensando muito em toda essa interface que está sendo estabelecida com a Prefeitura de Mauá e com o Ministério das Cidades também, com a Secretaria Nacional de Periferias, que tem termos e parceria aqui com a UFBC. Porque fica a dúvida, agora eu vou até depois dessa entrevista tentar identificar se essa favela está listada como uma das áreas de risco e se ela tem lá os equipamentos do CEMADEM para monitorar a umidade da terra e possibilidade de deslizamento. Muito interessante, doutora, muito interessante. E quando é que vocês imaginam que isso possa estar disponível, as primeiras amostras na plataforma? Eu acredito que até o final do ano a gente possa disponibilizar uma primeira versão, ainda com poucas imagens, né, poucos mosaicos de imagens de drone, mas já com mosaicos de imagens orbitais, certo? Que já se apropria de todo o conhecimento do próprio Brasil
Cubo de Dados Brasil, né? O Brasil Data Cube. Mas além dessa iniciativa, as outras iniciativas já estão sendo municiadas, o portal de vocês, Cefavela, já está recebendo informações dos outros projetos que a senhora me falou, como aquele, por exemplo, que vai analisar os resultados do PAC Favela? Esse vai ser um dos que vão começar no próximo ano, porque ainda está no momento de contratação de projetos, é uma análise de uma determinada fase do PAC. O Metafavela, por sua vez, nós estamos começando a desenvolver a plataforma. É diferente do Cubo de Dados, que já tem todo esse acúmulo do INPE. Então, estamos desenvolvendo protocolos de metadados e estabelecendo os contatos com os primeiros produtores, né, já apresentando a plataforma, estabelecendo os contatos e fechando a forma como a gente vai registrar esses dados dos diversos produtores e ainda pensando nas estratégias, né, começando a desenvolver, já tem desenvolvedor contratado, as estratégias da plataforma que vai apresentar o catálogo de metadados. Como falei, é um centro novo, né, que se iniciou em outubro do ano passado, claro, construído a partir de muito acúmulo, né? Acúmulo dos pesquisadores do INPE, acúmulo dos pesquisadores da UFBC, pesquisadores da USP, de tantas universidades que estão envolvidos, de tantas instituições envolvidas, de tantas parcerias. Mas ainda projetos recentes, né? Então tem que esperar um pouquinho para ver os resultados. Muito bacana. Quero agradecer a doutora Flávia Feitosa por participar aqui do nosso programa com essas informações. Estamos colocando na tela nesse momento os dados para contato, se você quiser ter mais informações com o pessoal do Cefavela, de repente inscrever o seu projeto para participar deles ou qualquer outra iniciativa que possa somar a essa importante iniciativa lá da UFABC que o INPE participa. Obrigado, doutora. A gente volta a lhe incomodar futuramente para ter mais informações, viu? Eu que agradeço, prazer é nosso participar do programa.